Então, pessoal, vamos começar aí a palestra aí sobre a Deep Web e seus conteúdos. Primeiro eu vou me apresentar. Como vocês verem aí na tela, meu nome é Joás Antônio. Eu sou pesquisador de segurança da informação, eu sou jogador de CTF, também faço contribuo aí com um grupo aí com alguns conteúdos sobre relacionado à Deep Web, à segurança da informação, ao hacking e por aí vai. E eu fui escolhido aí para falar sobre a Deep Web e seus conteúdos e na palestra que acabou de ser proferida, nós vimos aí também sobre o que é a Deep Web, o que é a Darknet. E agora vamos ver os seus conteúdos, mas antes disso, eu vou passar alguma revisão aqui para o pessoal que não pegou a palestra passada. Logicamente que ela vai ser liberada depois pelo dono, né? Se ele quiser também, né? Então eu vou dar uma passada aí nesse conteúdo aí. Então vamos começar vendo a diferença entre Deep Web e Darknet. Então a diferença, resumindo, é que a Deep Web ela é composta por domínios não indexados, ou seja, lá na Deep Web você não vai ter nada, por exemplo, você não vai digitar google.com e vai aparecer lá o Google, não é indexado. Nada é indexado, nada fica gravado em um servidor DNS. Ou seja, você não pode, por exemplo, pegar um buscador, que é um navegador comum, como o Chrome ou o Firefox, e digitar algum site lá que não vai te retornar nada. Ou seja, isso daí ela não é indexado. E já a Deep Web, vamos dizer que ela é a parte da Deep Web na verdade, a Darknet é a parte da Deep Web onde tem os conteúdos ilegais, como conteúdos como venda de drogas, pornografia infantil, venda de armas e por aí vai, né? Então, a Darknet é isso. E a Darknet você usa para você acessar, você usa navegadores, redes, como por exemplo o Tor, que é o mais conhecido de todos. Quando você se fala de Deep Web e Darknet, você lembra do Tor. Mas existem outros tipos de redes também, que eu vou falar aqui sobre duas, que é a rede I2P, que ela é basicamente uma rede anônima, que ela é disponibilizada em uma camada simples sobre a, a aplicação. Basicamente, ela faz uma troca de mensagem anônima e segura. É, e ela é baseada no ALA-IP, que basicamente é uma biblioteca que permite uma comunicação por stream, ou uma camada acima do TCP. E essa comunicação é criptografada de ponta a ponta. Então, é que nem o Tor. O Tor não, desculpe. O Bitcoin, ele é P2P, ele é ponto a ponto. E essa criptografia, são quatro camadas de criptografia usada para enviar algum tipo de mensagem. E essa criptografia é a Candelia, que é um tipo de hash aí que ela troca informações por meio de nós usando o protocolo UDP. Depois vocês podem estar pesquisando um pouco a mais sobre isso. Então, essa rede I2P ela tem alguns prós. Eu vou falar só a parte boa dela, que a configuração dela é simples, você só necessita o uso de proxy. O anonimato dela é além disso da navegação, ou seja, não é só você entrar em sites, ver seu conteúdo, você pode enviar mensagens, usar o IRC e até mesmo o torrent.
E a sua plataforma tem a plataforma mobile que é disponível também. Então você pode acessar por meio do seu celular. Temos a rede ZeroNet, que ela usa a criptografia do Bitcoin, que é a tecnologia do BitTorrent, que ela é uma rede descentralizada e anti-censura. E aí os usuários podem publicar sites estáticos ou dinâmicos, e os visitantes podem escolher hospedar os sites ou não. E eles vão ficar online mesmo se não houver nenhum ponto online. Ou seja, quando o site for atualizado pelos seus donos, apenas os arquivos novos serão baixados pelos visitantes e qualquer arquivo inútil descartado. Então, fazendo assim a navegação ser intuitiva e bem mais rápida do que a navegação normal. Então, bem, essa rede ela vem com tabelas SQL embutidas, o que torna o desenvolvimento pesado de um site muito mais fácil. Ou seja, você pode desenvolver um site bem mais fácil do que você desenvolve na Surface, que é a internet comum. E essas tabelas podem ser atualizadas e incrementadas, conforme foi dito mais acima. E os seus prós, que ela é uma rede sem censura, depois de você ter algo publicado, ninguém pode tirar do ar. Você publicou, já era. Ninguém vai tirar do ar. Nenhuma única falha, o conteúdo continua online mesmo se apenas uma pessoa estiver servindo, tipo, se tiver uma pessoa lá, ela vai continuar online, não vai ter, por exemplo, um servidor autoritário e falar, não, não tem muitos visitantes, então vamos acabar com esse site. Não vai ocorrer isso na ZeroNet. E é possível desligar, né? O conteúdo está em nenhum lugar, pois está em todo lugar. Então, pode ser hospedado por qualquer pessoa que quiser. Qualquer pessoa pode hospedar um conteúdo lá. E é rápida. A ZeroNet ela usa a tecnologia BitTorrent que para integrar o conteúdo de forma mais rápida que servidores centralizados, ou seja, servidores como por exemplo o servidor da Google, que nós usamos aí o DNS dela, os servidores de telecomunicações, o da ZeroNet, o DNS da ZeroNet é bem mais rápido do que o da Google, entre outras aí. Então a ZeroNet ela acaba sendo uma rede bem mais rápida, não só por isso, mas também por usar a tecnologia BitTorrent. E ela funciona offline. Você pode acessar o conteúdo mesmo que sua conexão com a internet estiver indisponível. E também a facilidade de uso e criação de novos sites também. E além de ser segura, que a propriedade de qualquer conteúdo é guardada com a mesma criptografia da sua carteira de bitcoins. Ah, mas Bitcoin ela pode ser, na verdade, o Bitcoin em si não pode ser roubado diretamente da carteira, mas sim o usuário da conta. O que ocorre é que há um roubo de usuários, o hacker, o cracker, ele consegue invadir, pegar o banco de dados dos usuários, invadir lá a carteira e transferir todos os bitcoins, mas ele não pode fazer um ataque estilo man in the middle para capturar o tráfego. Isso daqui se- até onde eu sei, não foi possível ainda alguém capturar o tráfego e desviar o tráfego de uma carteira Bitcoin. Eu não sei se alguém já viu algo do tipo, pode estar me falando. E temos a rede Freenet. Lógico que existem outras várias redes, mas vamos ficar aqui também o dia inteiro falando. Que a rede Freenet é um software livre que permite que você anonimamente compartilhe arquivos e navegue e publique sites livres, entendeu? E você pode conversar com fóruns sem medo de censura, ou seja, se você, por exemplo, for um neonazista ou for um cara com pensamentos meio errados, você pode falar do que você quiser, que não vai ter ninguém você não vai ter, não precisa ficar com medo de alguém censurar esse seu conteúdo. E ela também é uma rede descentralizada, e o que isso torna mais vulnerável a ataque, ou menos vulneráveis a ataques.
E um interessante é a diferença é que o usuário, para ele entrar, tem que ser convidado por um amigo. Ou seja, você não, se você quer acessar determinado site na Freenet, você tem que ser convidado primeiro. E assim dificulta também o FBI ou as outras agências de inteligência que fazem prisões, fazem investigações sobre isso, acessar os conteúdos que tem lá, porque primeiro você precisa conhecer o cara. E às vezes os caras fazem até testes psicológicos, fazem desafios para você ter acesso àquele conteúdo. E a comunicação, ela é criptografada e são roteadas através de outros nós, que torna dificilmente é difícil determinar quem está requisitando a informação, ou seja, quem está é, pedindo aquela informação, quem está se conectando ali. E usuários contribuem com a rede dando largura de banda e uma parte dos seus discos rígidos, chamado de armazenamento de dados, para armazenar os arquivos daquele site. Por exemplo, eu dei, por exemplo, o meu 750 gigas aqui, que é do meu notebook, eu dei para o pessoal ficar armazenando todos os arquivos lá, não importa. Ó. Não importa qual tipo de arquivo, mas estou armazenando para que outras pessoas tenham acesso. E esses conteúdos são automaticamente mantidos ou excluídos dependendo de quão populares eles são. Sim, mas se for menos popular, eles já são é, sendo descartados para dar lugar a um conteúdo mais recente ou popular. Nada mais do que justo, né? Os arquivos são criptografados e o usuário não pode facilmente descobrir o que está sendo armazenado. E E fóruns de discussões, sites e funcionalidades de pesquisa são todos construídos sobre este distribuído armazenamento de dados. Então não vou falar nem qual que é os prós, porque os prós eu já falei, que é tudo isso. É, rede descentralizada, é, o, você tem que permitir a pessoa para acessar um conteúdo seu, e fora que o conteúdo é bem criptografado, é feito por nós e por aí vai. E agora eu vou explicar o ponto ônio, o DNS, o domínio.ônio. Explicando o ponto ônio vai ser explicado a maioria dos outros DNS que se encontram na Darknet e Deep Web. Porque o ponto ônio é mais fácil de explicar porque é algo que muitos acessam e muitos usam. Então, o ponto ônio é um pseudo top level, que é um domínio sufixo de host, que é semelhante ao conceito de ponto .bitnet e ponto .ucp, que foi utilizado há uns tempos atrás aí. E ele é utilizado para sites ou serviços que se encaixam na rede Theonion Router, conhecido como Tor. E esses endereços não são DNS reais, e o ponto .onio TLD não está no Internet DNS root. Ou seja, o ICANN, que é uma organização que aloca endereços DNS para define os desses em DNS a protocolos de rede, ele não ele não aloca esses endereços no seu banco de dados, ou seja, esses endereços não são registrados. E com software de proxy instalado e programas de internet como browser, é possível acessar esses sites com um ponto .ono através do envio de pedidos pela rede de servidores Tor. E o objetivo de usar esse sistema é dificultar o rastreamento, seja para fornecedores, receptores ou até mesmo os intermediários. Então, você percebe que o Tor ele é um domínio um pouco seguro, só que é, é um domínio falso, ou seja, ele não vai ficar eternamente online. Pode ser que aquele domínio gerado, por exemplo, eu gerei um domínio, aloquei no meu site, mas depois eu desativei. Existe um mínimo de probabilidade daquela mesma pessoa conseguir gerar no mesmo o domínio. Ou seja, o ponto .one é como diz, um pseudo top level domínio de pseudo top level. Ou seja, é um domínio bem falso
que é semelhante aos conceitos que teve há um tempo atrás sobre a Bitnet e .UCP. Mas, fugindo desses assuntos, vamos falar agora o que pode ser encontrado na Deep Web e na Darknet. Por que eu diferenciei Deep Web e Darknet? Porque, como eu disse, Deep Web é os conteúdos não indexados e na Darknet é os conteúdos mais, como podemos dizer, é o conteúdo mais pesado, é o conteúdo mais obscuro, como já diz o nome. Então, vamos começar falando sobre o que pode ser encontrado na Deep Web. Como que não é nada indexado, ou seja, você pode encontrar de tudo, desde coisas boas e coisas ruins. Uma das coisas boas que você pode encontrar são livros, é, podemos encontrar também manuais, livros, manuais, músicas, filmes, que você não encontra na Surface. Às vezes, livros perdidos, livros que não tiveram, que sumiram da prateleira, coisas mais que eram boas, mas não existe mais, que deixou de existir. Então você pode encontrar aí na Deep Web. Além de encontrar músicas, filmes e livros, você pode encontrar também conteúdos normais. Por exemplo, como você pode se sair bem na matemática por meio de diversas explicações que você pode encontrar. Existe até mesmo o YouTube da Deep Web, onde você tem conteúdos sem censuras mais avançados, que lá vai te ensinar onde pode aprimorar o seu conhecimento. Por exemplo, na medicina, quem quiser procurar uns livros mais aprofundados sobre medicina, a Deep Web é um bom lugar. Mas você precisa ter conhecimentos para poder acessar a Deep Web. Não é, como eu já disse, não é só você digitar livros de medicina que vai aparecer algo. Existem os links, os domínios pseudos, os domínios mentirosos, que não são, por não ser indexados, você não vai ter um DNS lá para você pesquisar, assim como o Google tem. Então, você pode encontrar diversas coisas, coisas boas, coisas ruins, você pode encontrar, é, como, além disso, você pode aprender até mesmo algo de interessante, por exemplo, sei lá, você pode procurar, os tutoriais do YouTube não te ensinam muito bem a você a mexer muito bem com a elétrica, você quer fazer um, um painel solar, você quer colocar a sua casa para ser movida a energia solar. Se o YouTube não ensina, a Deep Web vai ter conteúdos mais avançados e que podem te ajudar, mas nem sempre vai ter. Existe aquele famoso conto que a Deep Web tem de tudo, que a Deep Web é maior. Exatamente, a Deep Web ela é maior em conteúdo, mas o conteúdo mas depende do conteúdo. O conteúdo bom ou conteúdo ruim, porque na verdade no YouTube, hoje em dia a maioria das coisas você conta no YouTube ou no Google. Até mesmo coisas que antigamente tinha na Deep Web, hoje em dia tem no Google. Porque, assim, definir a parte boa da Deep Web é, vai depender da sua visão moral e ética. Porque, por exemplo, se eu falar, lá você pode ter livros de graça, mas pirateados. Então, se a sua moral não permite que fala que pirataria realmente é crime pirataria, mas para você aquilo é ruim e para mim pode ser bom. Então, na Deep Web, a parte ruim é difícil de você definir se for contar a ética e a moral, mas conteúdos você vai ter conteúdos que vão te ensinar diversas coisas, vão agregar muito conhecimento. Lá vai ter projetos de cientistas aí que talvez com motivos financeiros ou por motivos ou por doenças também acabaram divulgando, deixando na Deep Web para que algum cientista continue o projeto. Vai ter teorias da conspirações, que é algo bem interessante para você contar numa roda de amigos, falar sobre história, vai falar sobre medicina, biologia,
falar tudo sobre respeito ao mundo, numa parte boa. Agora, o que eu posso encontrar na Darknet? Na Darknet eu já é aquela coisa mais ruim. Por exemplo, a pornografia infantil, os vídeos de gore, que é aqueles vídeos sangrentos, o snuff movie, que é aqueles filmes que parecem ter mortes reais, que a atuação que é inspirada em mortes reais, aqueles filmes banidos, que tem mais perturbadores, aqueles fóruns de neonazistas, fóruns de conteúdo mais bizarro. Defina aí para você um conteúdo mais pesado assim que pode ser que exista na Darknet. Mas existe também aquela incerteza, porque por exemplo, muitos falam que a Darknet lá tem tráfico de órgãos, mas nunca foi comprovado 100%, porque hoje em dia você criar um site na Darknet é fácil. Hoje em dia é só você saber HTML, CSS, JavaScript e já era. Um pouco de MySQL mesmo para você fazer algumas interações lá com o banco de dados, cadastro, esses negócios e acabou. O PHP também. E já era, você cria um site lá, coloca as imagens lá que você vê na internet, pega de filmes aí e acabou. Então hoje em dia você tem, muitas pessoas vendem esse conteúdo como se fosse real. Não, tem um site lá que mostra isso, mas será que é verdade mesmo? Hitman, os assassinos de aluguel. Pode ser que existe, pode ser que não, mas o Hitman ele não atuaria assim em redes mais famosas como o Thor. O Thor hoje em dia o Thor é mais usado para pessoas que não querem ter uma liberdade de expressão a mais do que ficar usando o Facebook, o YouTube para se expressar, entendeu? Mas eles não usam para uns negociações tão grandes, né? Só pessoas que não têm muito conhecimento, mas pessoas que têm conhecimento avançados assim, ela vai bem longe. Então, esse conceito de você definir o errado na Darknet é mais fácil, porque obviamente o assassino de aluguel, pornografia infantil, existem relatos de bonecos sexuais que isso daí é uma farsa, nunca nada foi comprovado e tem pessoas que vendem como verdade e tem pessoas que vendem, mas depois se retrata. E isso eu acho que isso é uma boa, mostra que a pessoa errou e se arrependeu, mas você fazer contar, por exemplo, falar que eu posso falar que na Darknet existe ou os russos vendem bomba atômica para qualquer um por 0,8 bitcoins. Provavelmente você vai acreditar porque você vai falar, nunca acessei, e lá dizem que tem de tudo, então vou acreditar no que ele fala. Mas não, você precisa sair de uma certa doxa, que é você viver de opiniões, e sim você deixar um espaço aberto. É você entender, peraí, como assim? Os russos vendem bomba atômica 0,1 bitcoins. Será que isso é verdade? Será que existe algo comprovando isso? Por exemplo, a Deep Web nunca foi dividida em camadas e nunca será. Ela é dividida em redes. Quem inventou isso também foi para trollar geral, mas ela nunca foi dividida em camadas. E não existe Marianas Web, né? Porque daqui a pouco vou ouvir a história que Marianas Web, não sei o que. Daqui a pouco vai ter o João do Web, Márcio do Web e por aí vai. Não, não existe Marianas Web. Existe as redes com maior criptografia. Por exemplo, a Freenet obviamente vai ter conteúdos mais pesados do que o Tor. Assim como a ZeroNet, assim como a I2P e outras redes que tem aí, a Orbit e por aí vai. Vocês podem estar pesquisando sobre as redes. Mas é aquela questão, na Darknet o conteúdo que se encontra é conteúdo ruim. Mas é aquela questão, o que você procura você acha. Se você está lá para procurar coisa ruim, você vai achar coisa ruim. Mas é aquela coisa, depois não se arrependa do que viu ou e não induza também a outros ver, porque isso daí às vezes pode ser que o site seja falso, mas quem monta um site desse tipo é mais doente ainda, porque mas ele só quer ganhar fama, tudo bem, mas não é desnecessário ele
ele ter um site conhecido e depois o site dele cair por, por passar numa conteúdo falso. Não que eu esteja falando que isso é o certo, ter esse tipo de conteúdo pesado nos sites, mas que você não deve acreditar no que você vê sem ter uma certa certeza, porque montar esse tipo de sites é muito fácil. E igual você montar um site de armas é muito fácil. Hoje em dia o pessoal acessa de web e fala, achei um site de armas, que legal. Aí mostra lá pro amigo, mas cara, você, aí a pessoa vai lá, compra e nunca chega. Porque o site não é de verdade. Na Deep Web existe mais o phishing lá é mais descarado do que na Surface, que na Surface os caras mandam uma promoção. Então, você fazer um phishing na, na Darknet é muito mais fácil do que você fazer um phishing aqui no, na Surface. Porque mesmo na Surface tem como você saber se é falso ou não. Já você pode ter mais certeza se é falso, que você pode fazer uma pesquisa. Na Deep Web não, você não vai, na Darknet você não vai pesquisar. Lá você vai ter o site falando que vai te vender uma AK-47 por esse valor de Bitcoin. Você paga os Bitcoins, mas nunca chega. Então, cara, é, é para você acessar esse tipo de conteúdo, você precisa ter um conhecimento avançado e não ser iludido. Que querendo ou não, você acha um site lá, pode ser que o site seja falso, então tem toda essa questão. Então, mas o conteúdo que você pode encontrar na Darknet são esses conteúdos é, mais pesados, você pode encontrar satanismo, livros bem proibidos, pode encontrar todo tipo de tráfico, mas não é certeza, porque nada, como já foi dito, que nada pode ser, você pode ter certeza daquilo. E outra questão também é sobre o lado bom e o lado ruim. Se você quer entrar na Deep Web para ver o lado bom, você vai achar o lado bom sem problemas. Mas aquela coisa, você não pode ser curioso. Lógico que falar para isso para até mesmo para os brasileiros é difícil, que o brasileiro mesmo é curioso desde sempre. Mas não seja curioso, porque às vezes você pode pegar talvez um vírus no seu computador, você pode acabar vendo o que não deveria ver, e isso perturba a mente. Você pode falar, isso daí é B, só assisto filme, não sei o que, cara. Mas saiba separar ficção de vida real. Porque na Deep Web você vai ter, na Darknet você vai ter aquele certo ar de sua mente vai levantar aquele certo ar de dúvida. Será que isso é verdade? Será que não é? Será que isso daí acontece mesmo? Então, às vezes é bom você evitar. Se você não tem problema com isso, é melhor evitar, é melhor ficar na sua, não tenta se achar, eu vi tal coisa, então eu sou um monstro. Não, cara, isso daí. Você só está sendo mais um retardado que tá dando visualização para aquele site e às vezes com a sua divulgação vai aumentar a propriedade daquele site, vai aumentar a, lógico, a fama daquele site. Lógico que você pode denunciar depois, mas se o cara ele tiver um bom conhecimento em redes, em hacking, nessa parte, na parte de tecnologia em geral, o cara ele vai saber se sobressair disso. Você catar. Hoje em dia os pedófilos eles são catados porque existe uma investigação. Investigação enorme. Aquela investigação tão. Que às vezes puxa até mesmo o FBI, a Interpol, que a Polícia Federal faz. E existem ferramentas, por exemplo, existe uma ferramenta que, para você detectar um conteúdo pornográfico infantil, é por meio de pixels. Como o cara ele não é trouxa, ele vai apagar, mas na recuperação
a imagem ela fica toda desfocada, toda borrada. Então, existe um software que ele faz análise por meio de posições e por meio de pixels. Ele analisa aquele pixel e fala, aquele pixel meio pode ser que esteja um conteúdo malicioso, então ele faz a limpa. Vocês podem até pesquisar esse software. Depois, se eu achar também a matéria, eu deixo aí na descrição. Então, é toda essa questão sobre a Darknet e a Deep Web. Não se iluda facilmente, não se iluda com canais de YouTube que falam que existe bonecos sexuais ou que acessar a Deep Web, Darknet é muito fácil. E não se iluda também que ao você acessar ao você acessar, por exemplo, uma das redes, vai ter lá uma aba que você digita o endereço web. Você não vai entrar e vai aparecer coisas ruins como todo mundo pensa. Você não vai ter dois softwares lá, Deep Web e Darknet. Você clicou na Deep Web e começou a aparecer uma parte de coisa ruim. Não, não tem isso. Você vai ter sites que vão te redirecionar a outros, como a Hidden Wiki e por aí vai. Então, essa é a questão, é você é, buscar, é você entrar e saber o que você vai buscar. Eu quero buscar coisas boas. Então você vai achar coisa boa. Se você quer buscar coisa ruim, você vai achar coisas ruins. Então, fica a dica na hora de acessar. Nunca só procure se você for acessar. Pesquise antes, saiba para onde começar. Comece com sites básicos, aprenda sobre a estrutura da rede, sobre o que é Onion, sobre como funciona o estilo de anonimato, a criptografia, para você entender como que é feito. Porque e também outra mentira que já vou desmascarando, que é falar que se você entrar na Deep Web você é hackeado. Sim, você pode ser hackeado, mas se você baixar conteúdos, se você é, interagir com um site que é phishing, que é falso, que só quer roubar seus dados, mas nunca será hackeado isso aí. Ah, eu entrei lá na Deep Web, nossa, minha rede foi hackeada. Não tem como. A não ser que o cara ele teve acesso ao seu computador por meio de um Trojan, não tem como. Isso daí é mentira. Existe é, é muito difícil, tipo quase nulo a probabilidade de o cara invadir sua rede por meio de você navegar pelo site. Existe ataques que podem ser feitos por meios de navegadores que podem talvez rodar um malware, rodar um script por meio de JavaScript, mas isso daí não vai chegar a afetar toda a sua rede. É só você não cair no, no, na lábia de outros. E às vezes você também não ter um bom antivírus, uma boa configuração de firewall, aprende a configurar o firewall do seu Windows, caso ou aprenda a usar outros tipos de firewall, assim você tem uma proteção a mais. E você não precisa também de um computador super potente, que muitos dizem que você precisa ter um computador da NASA para entrar. Não, isso daí é mentira. Eu com 10, um i3 aí de primeira geração, tu já acessa aí a Darknet. A única coisa que você tem que ter cuidado é essa questão dos malwares, dos vírus aí e de crackers querendo invadir, roubar seus dados, invadir seu computador aí por meio de backdoor. Se o cara ele tiver acesso a conseguir abrir uma porta dos fundos, abrir uma porta dos fundos, invadir seu computador, rodar um backdoor, aí sim ele pode conseguir ter acesso à sua rede por rodar, por exemplo, um software para capturar o tráfego da sua rede. Mas mesmo assim ele vai precisar da chave, que isso não é fácil, só se você for burro também passar a chave. Mas isso daí, roubar o tráfego é impossível. Existe também o que você pode fazer roubar o tráfego da Onion. Como que funciona? A série Mr. Robot mostrou isso. Mr. Robot mostrou no primeiro episódio, o Elliot, ele tinha os dados, tinha o conteúdo. Então ele usou o que? Um ataque man in the middle, que é o homem do meio, onde ele intercepta toda a navegação e
ele ajunta, ele sendo, por exemplo, eu vou fazer uma requisição ao tal site.one, mas primeiro vai passar pelo hacker, pelo o cracker, o atacante, ele vai roubar todas as ele vai roubar o tráfego. Aí ele vai, ó, que interessante, isso daqui tem senha. Aí ele pega a senha e repassa os outros. Ou seja, esse é um mind middle mais discreto, onde ele intercepta o tráfego e passa para o servidor. Ou seja, ele é a primeira via e passa para a segunda via. E, e ele conseguiu, ele descriptografou o, o conteúdo que estava encapsulado, ele conseguiu quebrar. Que tá querendo ou não, a criptografia do Tor não é tão avançada como da ZeroNet, FreeNet e 2P. E vocês podem até pesquisar por aí que às vezes, acho que se não me engano, existe até softwares que já vem que que fazem esse serviço aí de leitura de tráfego Onion, entendeu? Mas voltando, né, pro assunto da Deep Web da Darknet, então, o que você pode encontrar na Deep Web, conteúdos bons e conteúdos ruins, conteúdos bem interessantes, conteúdos para você estudar, aprender e adquirir conhecimentos. E na Darknet você pode encontrar conteúdos ruins, conteúdos pesados que fogem tudo da ética moral e dos direitos humanos. Lá na de Darknet não existe direitos humanos, né? Então é que é uma terra sem lei. Lá não tem nada. Existe também aqueles famosos aquelas lives com lutas até a morte que dizem aí que são bilionários que pagam uma taxa de entrada para poder ver e você aposta. Eu não duvido nada. Muitas séries já mostraram esse tipo de conteúdo. Mas é aquela coisa, é minha opinião. Eu não duvido que exista, mas não é para todos. Não, esse conteúdo não é para todos. Você acha que um pedófilo ele deixaria qualquer um ver o conteúdo de pornografia infantil? Isso daí seria burrice, isso daí seria uma loucura que o cara fez. Mesmo que é errado, é muito errado. Eu sou totalmente contra isso. Mas é uma burrice. E você falar que ao entrar você vai ver tais conteúdos que muitos vendem como que se fosse fácil, mas não é fácil. Você precisa ter conhecimentos em redes. Se você não tem conhecimentos em redes de computadores, você não vai sair do lugar. Você só vai viver em Tor, links que vão ter em blogs por aí e acabou. Então é bom vocês se informarem. Existe a Deep Web Brasil, que é onde tem pessoas que têm um conhecimento maior aí, que manjam disso, né? Então que é uma página grande, a Deep Web Brasil, tem seu canal no YouTube, que eu recomendo. Tenho até um, um, uns colegas aí que participam da Deep Web Brasil. E existe também outros tipos de canais aí que você pode ver no YouTube que explicam mais sobre essa questão aí de Deep Web, Darknet, porque o conteúdo, eles vão te indicar o caminho certo para você encontrar conteúdos. Mas também não se iluda que o que tem na Deep Web, na Darknet, tem no Google normal, na Surface, no Google. Você pode achar. É você saber usar as ferramentas de pesquisa. Porque querendo ou não, o Google não é só você pesquisar no site, você pode filtrar a sua pesquisa. Então, é bom você conhecer também sobre o quão poderoso o Google é. Porque existe algo chamado cache, que ficam armazenados algum conteúdo nos servidores do Google, mesmo que o site esteja fora do ar, e alguns conteúdos podem ser interessantes. Já contei diversas informações assim. Então é bom você saber manusear o Google, que é uma ferramenta muito poderosa. E eu recomendo vocês estudarem redes de computadores, se vocês querem se aprofundar. E é isso aí. Mas falando sobre um pouco mais sobre o conteúdo, eu não tenho muito o que falar sobre a Darknet e seus conteúdos. Porque o conteúdo pode ser tudo o que o seu imaginário quiser. Mas é aquela coisa, duvidar e não viver de doxa, não viver de opiniões, não viver do que aquele cara falou. O que aquele cara falou pode não ter certeza. O que eu falo pode ser que eu não tenho certeza.
que você não pode ter certeza. Outras pessoas podem vir aqui desmentir, pode falar ao contrário, mas sempre defina em qual lado da moeda você vai estar. Ouvir as duas partes é a melhor maneira de você entender o conteúdo e se aprofundar muito mais. Então, era só isso mesmo que eu tinha que apresentar aí sobre a Deep Web e a Darknet. Hum, é, não foi muita coisa, foi basicamente falando mais um chá de conselhos aí sobre a Darknet e Deep Web, porque como eu disse, o conteúdo pode ser o que for do seu imaginário. Existe os conteúdos que alguns canais falam? Pode existir, pode, mas não é fácil de você achar, é algo que exige conhecimento. E mas é bom você conhecer a Deep Web e a Darknet para caso tenha objetivos em usá-la, usar elas para algum propósito em tecnologia, ou você entender, por exemplo, a criptografia dela. Entender a criptografia dela é bom, caso você queira usar para algum projeto por aí. Mas é isso aí. Chegando aqui o fim da palestra aqui, da mini palestra. Eu agradeço a todos aí que assistiram e espero que vocês tenham pelo menos absorvido 10% do que eu falei aqui, né? E qualquer coisa vocês podem estar me chamando no chat, comentando aí as dúvidas de vocês, eu vou estar respondendo. E é isso aí. Agradeço a todos. E espero que vocês continuem a buscar conhecimentos aí. E estou planejando também um curso diversos cursos aí de programação, de hacking, ensinar técnicas de evasão. E quando eu tiver já mais informações aí, eu repasso para vocês como que vai ser, como que vai funcionar aí esse curso. Vou até puxar mais um conteúdo separado só para Deep Web Darknet, que também é um assunto de vasto. Isso daqui que eu passei não foi nem 5% do que tem sobre a Deep Web e a Darknet. Existe mais de 50 redes por aí para ser falado, eu só falei de 3 redes, então existe muita coisa a ser falada. Então é isso aí. Obrigado a todos e até mais uma próxima palestra aí que tiver aí e eu participar.